Como despertar o lado produtivo para atingir metas? Esse é o tema de hoje, onde nós iremos refletir, conversar sobre esse tema. Porque assim, antes de mais nada, né, lado produtivo é você usar o tempo ao seu favor. Então ficaria basicamente como usar o tempo ao seu favor para atingir metas. Mesmo você que já tenha definido a sua meta ou você que ainda não tem uma meta. Hoje eu vou compartilhar com você como é que você define metas corretamente, né? Pelo menos a estratégia que eu utilizo, a ferramenta que eu utilizo para definir as metas e a que eu recomendo para alunos, para as pessoas estarem utilizando dessa estratégia para poder estar definindo as suas metas também. Além, é claro, se você já definiu meta, você pode estar utilizando essa estratégia para melhorar, às vezes, a sua definição da sua meta, né? Tornar essa sua meta mais viável, mais possível de ser atingida, tá? Se você ainda não tem uma meta, também você podendo definir. Antes de mais nada, primeiro de tudo, a primeira pergunta é: o que é meta? Meta é você saber exatamente aonde você quer chegar. Então, por exemplo, eu moro aqui em Minas, ainda não é específica, né? Se por acaso eu quero viajar para São Paulo, por exemplo, São Paulo, apesar de estar claro, eu quero viajar para São Paulo, isso é uma meta, mas ela pode ser mais específica. Então, por exemplo, uma meta seria: quero viajar para São Paulo, quero viajar para um determinado bairro Vitória, em São Paulo. É um exemplo de meta, ou seja, eu estou tornando algo que é objetivo mais específico, então tende a ser uma meta. A meta normalmente é algo específico, é algo mensurável, é algo que também a gente tem uma questão de quantidade de tempo para poder atingir. E a meta, ela é importante para você que quer despertar o lado produtivo. E é curioso, né? A meta, ela gera para a pessoa que a define motivação. A pessoa que tem meta é uma pessoa com motivação, uma pessoa mais motivada do que uma pessoa que não tem meta. Uma pessoa que não tem meta, uma pessoa que tem meta é uma pessoa que tem mais clareza. Lembrando, o lado produtivo, ele tem 3 pilares. Primeiro pilar da energia. Você precisa ter mais energia física e mental para você que quer usar o tempo ao seu favor, certo? O tempo para que ele possa ser utilizado ao nosso favor, para que a gente tenha mais eficiência para o que a gente vai fazer, para que a gente possa ter mais resultado, para que a gente possa atingir nossas metas. A gente precisa ter energia, né? Mais disposição, mais motivação para fazer as coisas. A gente vai precisar do segundo pilar para você poder despertar o lado produtivo, que é o pilar da clareza. Você precisa ter mais clareza em relação ao que você está buscando. E por último, a gente vai precisar do terceiro pilar, que é o pilar do foco. Você precisa focar realmente na meta que você definiu, nas ações que você precisa realizar para poder atingir essa sua meta. Mas o foco aqui hoje é a meta, então vamos começar por ela e depois a gente vai destrinchando os outros pilares. Bom, a meta, o que você precisa saber sobre ela, como eu já mencionei, a meta é exatamente aonde você quer chegar. A meta é o que faz você ter motivação. A meta é a sua razão para fazer o que você vai fazer. Uma pessoa, ela muitas vezes, ela tende a procrastinar a realização de tarefas e de atividades porque ela não tem consciência do porquê que ela está realizando. Agora, se ela tivesse uma meta, a chance dela realizar aquela tarefa, aquela atividade, seria muito maior. Então, a meta, ela tem esse papel de fazer com que a pessoa tenha mais motivação, ou seja, um motivo para agir. E para você poder definir meta, qual que é a minha recomendação?
A minha recomendação é a utilização do acrônimo SMART, que nada mais é do que uma ferramenta de qualidade. Para você poder utilizar o acrônimo SMART, primeiramente a gente precisa entender o que é SMART, né? O que é esse acrônimo SMART? O acrônimo SMART são um conjunto de letras, né? Que no caso, o SMART no caso começa com a letra S. O S significa específica ou especificidade, que basicamente ele compartilha que a meta ela tem que ser específica. O M significa mensurável. A sua meta precisa ser mensurável. Ou seja, você precisa mensurar a meta em quantidade, quilos, características, qualidades, enfim. A meta ela precisa ser atribuível. Quem é que vai atingir aquela meta e realizar as ações para alcançar a meta. O R da meta SMART significa realidade ou realista. A meta ela precisa ser real, ela precisa ser possível de ser atingida. E por último, nós temos o T. O T significa temporal. Quanto tempo você vai atingir a sua meta, né? Qual o tempo, né, para você conseguir realizar as ações para conseguir atingir a meta que você definiu. Então agora a gente vai destrinchar cada uma. Então agora a gente vai destrinchar cada um desses pontos da meta. Então agora a gente vai destrinchar cada um dessas letras da meta e eu vou trazer exemplos práticos para você poder compreender. Então vamos começar com o S, gente. O S significa específica. A meta ela tem que ser específica para que ela possa ser alcançada, para que ela possa ser atingida. O que significa a meta ser específica? É que muitas vezes a pessoa define meta de forma subjetiva. Algo subjetivo é algo que o cérebro às vezes não consegue compreender. Não, é algo que não é tangível, mas sim intangível. É algo que não é claro. E quando algo não é claro, às vezes a pessoa não consegue o quê? Se motivar em direção àquilo. Quanto mais claro é o destino, quanto mais claro é o caminho, mais a pessoa tem motivação para continuar nele. Então, entenda uma coisa. A meta ela precisa ser específica. O que significa a meta ser específica? A pessoa fala, eu quero passar no concurso público. Concurso de quê? De que especificamente o concurso? Né? De que ela quer passar no concurso? Né? Seja específica de que é esse concurso. A pessoa quer viajar, mas quer viajar para onde? Não, né? Defina um lugar para onde você quer viajar para São Paulo, viajar para Goiânia, viajar para os Estados Unidos. Isso tem que ser específico. Eu quero fazer um curso de idiomas. Curso de quê? Qual idioma você quer aprender a falar, né? A pronunciar e por aí vai. Quer se tornar fluente nele. Então você precisa ser específico. Quero ler mais livros. Ler mais livros não é específico. Quanto mais específico for, melhor será a sua caminhada, melhor será a sua jornada. Então, a meta ela precisa ser específica para ficar mais claro, para você poder ter uma direção, tá ok? Muitas vezes a gente escuta a meta, eu quero ser feliz. A felicidade ela é muito bonita, né, gente? A pessoa que quer ser feliz é muito bonita, só que como é que a gente especifica essa questão da felicidade? Aí a gente precisa entender o que deixa essa pessoa feliz. Se a pessoa tomar um sorvete, ela fica feliz. Então, a meta poderia ser tomar sorvete. Então, a questão é a seguinte: a meta, essa questão de felicidade é subjetiva. Tá? Pensando com carinho, as pessoas que têm essa meta de eu quero ser feliz, realmente
uma meta que não é específica, tá? Então especifica a sua meta. E na especificação que vai te ajudar é a letra M da SMART, do acrônimo SMART, que é mensurável. A meta, ela precisa ser mensurável. Mensuração. Algumas formas de você mensurar uma meta. Por que a meta ela tem que ser mensurável para ela poder ser atingível? A meta ela tem que ser mensurável para ela poder ser atingível, porque a meta ela vai ficar mais clara se você mensurar ela. E outro ponto relevante da mensuração é que na mensuração a pessoa consegue medir se ela está tendo um desempenho, se ela está tendo performance, se ela está tendo um progresso em relação às ações dela para atingir a meta. Então a mensuração é uma forma da pessoa medir realmente se ela está tendo um desempenho com as ações que ela está realizando, se ela está indo realmente em direção àquela meta ou não. Porque se a pessoa não está indo em direção à meta, ou pelo menos não está indo na velocidade que ela gostaria, às vezes pode ser a possibilidade dela mudar a estratégia que ela está utilizando para atingir aquela meta. Ou às vezes as ações que ela está realizando, às vezes ela precisa intensificar as ações que ela está realizando para conseguir atingir a meta com eficiência. Então é muito importante, ter claro isso. A meta ela precisa ser mensurável. Algumas formas de você mensurar a sua meta. Primeiro de tudo, forma de você mensurar a sua meta. Quilos, quantos quilos a pessoa quer perder? Então, por exemplo, esse é um exemplo mais claro de meta possível, né? Metas em relação ao emagrecimento. A pessoa especificou que ela quer emagrecer. Mas quantos quilos? Vamos mensurar a meta? Quantos quilos você gostaria de perder? 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos? Ou seja, o quilos ela o quê? Mensurou. A pessoa está com 70 quilos agora, mas ela gostaria de estar com 60. Ou seja, semanalmente ela pode ir na balança, se pesar. Olha, eu estava com 70 quilos, agora, né, com essas novas ações, com esses novos hábitos que eu estou implementando durante essa semana, eu já perdi 1 quilo na semana. Ou seja, mensurou. Tá vendo o poder da mensuração? A pessoa já consegue perceber que ela já está tendo o quê? Um progresso. Aliás, isso faz com que a pessoa se motive a continuar na caminhada, a continuar na jornada, realizando as ações para poder ter a possibilidade de atingir a meta dela. Então, ou seja, se não existisse a mensuração dentro da meta SMART, como é que a pessoa iria conseguir medir que ela está tendo um progresso? Agora, outro exemplo, faturamento financeiro. Às vezes a meta da pessoa é enriquecer, mas enriquecer é subjetivo. Agora, ganhar mais dinheiro faz com que a meta seja mais específica. Mas na mensuração, ela fica mais específica ainda. Que no caso, quanto de faturamento a pessoa gostaria de ter? Aí a gente está falando o quê? A gente está especificando a quantia financeira que a pessoa vai tender a ter, né? A quantia financeira que a pessoa vai conseguir, que a pessoa quer atingir. Então, no caso, quanto de faturamento a pessoa quer ter? 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, são exemplos. Então, se a pessoa não conseguir atingir, né, esse faturamento, a gente diminui esse faturamento, ou seja, a pessoa consegue mensurar ao longo dos dias, das semanas, o faturamento que ela vai tendo, certo? Então, no caso, quilos são exemplos, quilogramas, né? Quantos quilos a pessoa quer perder ou quer ganhar, às vezes a pessoa quer ganhar, né? Quer perder, quer ganhar. Faturamento, às vezes quitar uma dívida, qual é o valor dessa dívida que a pessoa quer quitar, né? Qual o valor, né, mensurável que a pessoa quer quitar. Às vezes a pessoa quer encontrar um parceiro ou parceira para um relacionamento amoroso. Quais as características? Quais as características desse parceiro ou parceira para um relacionamento amoroso? Quais as características desse parceiro
ou parceira para um relacionamento amoroso, as qualidades dessa pessoa, como é que seria a personalidade dela. Ou seja, a gente está buscando o quê? Mensurar o perfil de uma pessoa. Às vezes um parceiro, parceira de negócio, de projeto, quais seriam realmente as qualidades que você valoriza num parceiro, numa pessoa assim. Às vezes você está procurando um investidor para o seu negócio, né, para o seu projeto. Quais seriam as características, né, as qualidades desse investidor, o perfil desse investidor? Ou seja, é um objetivo que você deseja alcançar, né, encontrar essa pessoa. Então, são alguns exemplos. Aí, vencer a timidez, você especifica, você mensura também isso. Então, você vai especificando, você vai mensurando o que você deseja atingir em relação a isso. Então, pode ser quilos, faturamento, dívidas que você deseja quitar, quantas páginas de um livro você quer ler, quanto você vai fazer, a duração de algo. Às vezes a mensuração da pessoa é questão do tempo, né? A duração, de quanto tempo você pretende fazer algo. Isso é muito importante. Depois disso, gente, agora a gente vai para a letra A, né? Que é a próxima letra do acrônimo SMART, da meta SMART. A letra A é atribuível. O que significa atribuível? Quem é que vai realizar, quem é que vai atingir essa meta e vai realizar as ações para atingir a meta que está sendo definida. Então, no caso é você, certo? Aqui a gente está falando de meta no sentido de metas pessoais que você deseja atingir aí na sua vida. Mas, quando esse acrônimo foi desenvolvido, né, ele foi desenvolvido para que funcionários e colaboradores de uma organização eles conseguissem realmente atingir as suas metas voltadas para as metas da organização. Então, essa questão de atribuível faz sentido sobre quem irá realizar essa meta, certo? Mas no caso aqui, essa questão de atribuível, quem que vai realizar as ações para atingir a meta, no caso, é você. Mas além disso, além da meta ter que ser atribuível, a meta é recomendado que ela seja a próxima letra, no caso, né, que é a letra R. A letra R do acrônimo Meta Smart a meta ela tem que ser realista. Como assim realista, Vitor? Tem que ser possível para você estar realizando a meta. Às vezes, na sua realidade atual, você vai precisar de utilizar de certos recursos que você vai precisar levar em conta a sua realidade para ver se é viável, se é possível de você estar atingindo a meta que você especificou, que você estipulou que pretende atingir. Isso é muito importante. Então, a meta ela tem que ser realista, tá? É real, é possível de atingir conforme a minha realidade essa meta, sim ou não. Mas aí se não for, aí você vai fazendo uns ajustes em relação à especificação, em relação também à mensuração, tá ok? E por último agora a gente tem a letra T do acrônimo Meta Smart, que é o tempo ou o temporal. Quanto tempo irá levar para você atingir a sua meta? Você precisa definir essa questão do tempo que você, né, da data que você irá atingir a sua meta. Então, qual é essa data? Qual é essa data? A data, quando você for definir a data, tem que ser levado em consideração a meta, no caso, né, a especificação e principalmente a mensuração que você definiu e levar em conta também a sua própria realidade e os recursos que você tem que podem acelerar, né, realmente você conseguir atingir essa meta mais rápido. Eu peço às pessoas para terem cautela em relação à definição do tempo para atingir uma meta pelo seguinte: tem pessoas que definem metas que são
definem metas em um tempo curto demais, ou seja, elas querem alcançar a meta em pouco tempo. E às vezes isso não é possível, porque depende da meta. E às vezes os próprios recursos dela impedem ela que ela consiga atingir essa meta mais rápido. Até mesmo porque às vezes cada meta tem um tempo, né, para que ela seja atingida de forma saudável. E o que significa essa questão de ser atingida de forma saudável? Que às vezes a pessoa, todas as áreas da vida dela, as esferas da vida dela são afetadas pelo fato dela focar tanto em querer atingir essa meta que acaba que há um desequilíbrio nas outras áreas da vida, tá? Nenhum sucesso em uma área da vida, muito sucesso em uma área da vida, atingir uma meta, nenhum sucesso em uma área da vida justifica um fracasso em diversas outras áreas da vida, ou seja, a pessoa deixa de lado as outras áreas, há um desequilíbrio nas outras áreas pelo fato dela focar e ser muito intencional em uma área específica, né, em uma meta que ela quer atingir especificamente. Então a gente tem também, então a meta ela tem que ser, tem que definir um tempo, mas você tem que ser cuidadoso em relação a isso. Mas também não é relevante definir metas longas demais, sendo que é possível você alcançar elas às vezes em 2 meses, e a pessoa define 3 meses, 4 meses. Então, e aí a pessoa acaba procrastinando atingir aquela meta, sendo que ela poderia ter alcançado aquela meta às vezes antes. Por quê? Porque a pessoa acaba procrastinando, eu tenho mais tempo para poder atingir, então eu vou procrastinar. Tá certo? Então defina um tempo aí que é possível, que é viável, e se por acaso você tem uma meta e você consegue atingir ela em 2 meses, procura definir mais uma semana a mais, para você ter um tempinho a mais para conseguir um fôlego, que às vezes a meta, lembrando que essa questão de data, gente, a gente só está estipulando um tempo que pode ser possível de você atingir nele, tá? Às vezes você atinge a meta antes, às vezes você atinge a meta depois. Então, tem esse detalhe. Realmente aí uma coisa aí para você poder entender, ter um direcionamento, tá ok? Então, a definição dessa questão do tempo pode ser, por exemplo, 7 de janeiro de 2024. É um exemplo de data para você definir a sua meta. Tá? Então, leve em consideração os outros, as letras do acrônimo da meta SMART. Então, só recapitulando, a meta SMART, primeiro de tudo, a meta, para que ela seja eficiente, ela tem que ser o quê? Específica. Depois, ela tem que ser mensurável. A meta sua tem que ser específica. Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser gerente na organização onde eu trabalho. Então, no caso, depois a meta ela tem que ser mensurável. Quantos quilos você quero perder 10 quilos, né? Quero emagrecer 10 quilos, quero ter 10 mil reais de faturamento, quero ler 5 páginas por dia de um livro, do livro de história da faculdade. A meta ela tem que ser depois atribuível. Quem é que vai realizar essa meta? No caso aqui é você. Mas se você tem um projeto, se você tem uma equipe, se você tem um grupo de pessoas em uma comunidade e você quer utilizar da meta SMART, vai ser muito eficiente para você também. Mas aqui no caso, atribuível é você. Você que é o responsável por atingir essa meta e realizar as ações necessárias. Depois o R, a letra R é a realidade, ou seja, a sua meta ela tem que ser real para que ela seja atingida. E por último, a letra T. A letra T é a questão do tempo, temporal. Você precisa definir uma data para você conseguir atingir a sua meta, para você conseguir entregar essa sua meta, tá ok? Entregar o resultado que você definiu, que você estipulou. Agora, uma próxima pergunta que as pessoas fazem é:
quantas metas eu posso definir, Vitor? Eu defino uma meta e aí eu foco nela. Depois que eu atingir ela, aí eu defino mais uma. Ou eu posso definir várias metas ao mesmo tempo? Como é que é isso? Pessoal, eu vou ser franco com você, assim, pensando na questão do resultado. Tá? Aqui a gente está falando sobre despertar o lado produtivo. Sempre o meu foco vai ser voltado para isso. Usar o tempo ao seu favor. Tem que ser levado várias questões em consideração. Se a pessoa tem uma equipe para ajudar ela a atingir a meta, porque às vezes dependendo do que é para ser realizado, ter uma equipe, se a pessoa tem uma equipe para ajudar ela a atingir aquela meta, ela vai atingir a meta mais rápido. Aí pode ser relevante ela ter mais de uma meta, né? Se for importante para você ter mais de uma meta. Mas normalmente o que eu falo, se a pessoa está sozinha ali na jornada dela, em relação a atingir o objetivo, definir uma meta por vez e focar nela. Focar nas ações para atingir aquela meta, para conseguir ter o resultado. Tá? Então, assim, uma meta por vez. Porque isso vai fazer com que você tenha mais foco naquela meta e a probabilidade de você atingir aquela meta mais rápido é possível, tá? Fora que se você definir mais de uma meta, o seu foco, de certo modo, ele vai estar sendo dividido e distribuído para atingir outras metas, o que vai diminuir a sua performance e a sua eficiência em relação a essas metas. Além, é claro, que não podemos além, é claro, que não podemos também esquecer outros aspectos em relação a à meta, tá ok? Que no caso a energia também, que no caso as outras áreas da sua vida também, que você vai estar realizando atividades, outras tarefas e tal. Porque assim, gente, não é só definir a meta, tá? É definir meta e realizar as ações para atingir aquela meta, tá? E em relação a isso também, respondendo, né, complementando a pergunta, defina no máximo 3 ações também para atingir aquela meta, tá? No máximo 3 ações para atingir aquela meta que você estipulou. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, às vezes, ir à academia. Ir à academia 5 vezes na semana, é só um exemplo, tá? Ir à academia 5 vezes na semana, especificar aí a questão da alimentação, qual dieta eu vou seguir e eu vou fazer jejum intermitente, ou seja, 3 ações. Defina as 3 ações que são mais eficientes para você atingir cada uma das metas que você especificou, tá? Pensando nessa questão de foco, uma meta de cada vez. Mas às vezes você tem uma questão urgente aí, às vezes é muito importante para você definir mais de uma meta. Aí define então no máximo 3, tá ok? Aí quando você tiver alcançado uma, aí você define a outra, tá? Mas se você puder e quiser aumentar a sua eficiência, eu recomendo uma meta por vez. Aqui você vai só focar nela, realizar as ações necessárias para atingir ela. Depois que você atingir a meta, aí você define outra meta e vai para outra meta. Tendo uma meta definida, você vai ter clareza sobre as suas ações e mais motivação para realizar suas ações. Mas aí, é muito importante também, né, você que quer despertar o seu lado produtivo, use a priorização, tá? Use a priorização em relação às ações no seu dia. Como assim? Quando você acordar pela manhã, realiza as ações que são relevantes para você atingir as suas metas. Acordou pela manhã, seu pico de energia está nas alturas, usa essa melhor energia para o quê? Prioriza as ações que são relevantes para atingir sua meta. Já na primeira hora do dia, não deixa para tarde, não deixa para o final da tarde, não deixa para a noite. Já no início do dia, já no período da manhã, defina as ações que você vai realizar para atingir sua meta. E faça isso todos os dias, constantemente. Tá ok?
se existe algumas ações que outras pessoas podem realizar para você, tá ok? Porque às vezes tem metas que você quer atingir que pode ser que outras pessoas podem estar realizando para você. Então pode ser recomendado que uma pessoa da sua confiança ou algumas pessoas de sua confiança realize essas ações e faça um trabalho para você. Ou seja, pode ser importante você delegar algumas dessas ações para outras pessoas, que isso vai aumentar a sua eficiência também e vai te ajudar para que você use o tempo ao seu favor, tá? Mas pega essas ações que você vai realizar, foca nelas, tá? Foca em cada uma delas, faça com carinho, faça com cuidado, faça com amor, faça com empenho, que com certeza você irá conseguir atingir a sua meta, tá? Procure cuidar também da sua energia e do seu foco. Para isso, gente, eu recomendo que você assista às aulas sobre energia, sobre foco, que isso vai aumentar mais ainda a sua eficiência. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Desejo que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.